Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a semana que vai do dia 11 ao dia 17 de janeiro, que tem lua nova em Capricórnio, conjunção com Plutão, com uma quadratura aí de Saturno para Marte, né? Urano já fazendo quadratura também para os planetas lá em Aquário. Então é uma semana de muita turbulência, de muito conflito, mas que é um conflito necessário para que o novo chegue, né? Porque o que acontece? A gente tem algumas resistências e essas resistências têm que ser quebradas. Algumas pessoas passam por esse trânsito e por esse momento, por essa transição que a gente vai passar agora no ano de 2021 com maior tranquilidade, porque são pessoas mais flexíveis, né? Aquela historinha do bambu e do carvalho que eu já expliquei aqui. A gente sendo mais flexível, a gente vai com o vento, né? Agora, sendo carvalho, pode ser que rompa alguma coisa, pode ser que quebre, porque o carvalho é mais rígido, mais duro. É como se fosse assim, aquela experiência do velho, da idade, né, que vai engrossando aquelas rodelinhas ali dentro da árvore, que a gente tem que respeitar, que é isso que vai trazer essa semana, né, que nós precisamos respeitar o passado, mas ao mesmo tempo temos que ser flexíveis às mudanças que estão aí pra gente, que estão se apresentando, né, porque como que pode uma estrutura antiga sobreviver a um progresso, a um futuro, a não ser que ela seja uma estrutura já atualizada a esse novo futuro, né? Que a gente vê muito o que está acontecendo agora, que são as estruturas econômicas compartilhadas, né? O Uber, a questão do compartilhamento de habitações, de construção de prédios em que há o compartilhamento, também o compartilhamento de hotéis, que a gente tem visto muito, inclusive meu irmão trabalha com isso. Então é uma ideia inovadora em que a gente dividindo multiplica e com isso a gente consegue salvar a terra, porque às vezes a gente tem coisas que é a questão de touro, né, que agora está muito forte, brigando com aquário, ter coisas é de touro, acumular coisas é de touro, que a gente não usa o tempo todo e que aquário vem com a proposta de dividir para multiplicar, ou seja, se eu tenho algo que pode ser utilizado por outras pessoas quando eu não estiver utilizando, é o caminho. Porque para que eu ter uma coisa, por exemplo, por que eu tenho que ter um carro e o outro ter um carro se a gente tem o Uber? Né? Então eu tenho que ter algo se for essencial para mim. O que não é essencial, eu não preciso mais ter. Só que a gente tem uma mentalidade rígida com relação à questão do ter. Então, por exemplo, cada pessoa deve ter seu carro, né? E hoje em dia a gente vê que não tem essa necessidade. Então a gente tem que abrir mão de coisas que não são essenciais para que a gente possa contribuir para o todo, utilizando uma estrutura de compartilhamento, como eu dei o exemplo agora com relação à questão do carro, né? Tendo menos carro, a gente polui menos a terra. A gente pode botar mais dinheiro no nosso banco. Olha quanta coisa boa, né? Mas isso, obviamente, se você não tiver a necessidade de ter o carro, só por ter o carro, né? Por uma questão de status, por uma questão de, eu tenho um carro, né? O carro ele tem que ser essencial, né? Como todas as outras coisas que nós temos, que nós devemos ter agora, devem ser essenciais. A pandemia veio trazer muito isso pra gente. A gente entender o que é essencial pra gente e o que não é. O que a gente pode desapegar? Viver com menos é possível? Não é ter menos ambição, porque afinal de contas nós estamos agora com uma lua nova em Capricórnio, né? Que acontece aí na madrugada da quarta-feira. Mas ela está acontecendo conjunto com Plutão, que fala desapegue de velhas estruturas. Ao mesmo tempo que no mesmo dia, poucas horas depois da lua nova, a gente tem uma quadratura de o Saturno com o Saturno em Aquário com Marte em Touro. O Saturno está muito bem colocado no céu, ele rege o ciclo maior de anos que a gente está vivendo, né? Independentemente de que ano seja regido por qual planeta, nós estamos na regência de Saturno, né? De um ciclo maior de Saturno. Ele está num signo em que ele está domiciliado, que é Aquário.
traz mensagens do futuro dizendo precisamos estruturar um novo futuro, né, para ter progresso. E esse futuro é fraterno, é de igualdade, é de partilhar, é de multiplicar através do dividir, é do coletivo, né? A gente tem que se unir de algum jeito para trazer esse novo para o presente. Porque nessa lua nova de Capricórnio, a gente precisa plantar essas sementes de futuro. Só que a gente percebe durante a semana em que existe uma resistência com relação a isso. E a mensagem é muito clara. O passado não é para ser desprezado. Ele é vamos dizer assim, um período de vida em que nós devemos trazer as experiências que nós tivemos para não cometer os mesmos erros. Né? Diante das experiências vividas, do que eu achei que foi bom, do que eu achei que não foi tão bom assim, o que eu vou continuar fazendo e o que eu tenho que abrir mão. Porque esse Marte quadrado, esse Saturno quadrando Marte são as atitudes, né? O Saturno está falando, renove suas atitudes. Mas o Marte em Touro, nessa quadratura, que é uma questão de obstrução e de resistência, ele quer se apegar, né? Quer dizer, nós estamos no momento de transição, que nós temos que quebrar esse paradigma da ação, né? Porque aparentemente o que eu vejo é que a consciência é presente. O problema é a gente começar a agir da forma como a consciência traz a ideia pra gente. Pra gente poder começar a tirar, como essa semana pede, né, os planos da mente e colocar no papel. E colocar no mundo material. Sair do papel e dar asas a esses planos novos, né? Não ficar na resistência do apego, não, vou fazer igual, aquelas repetições. A ideia dessa semana também traz muita quebra de paradigmas, né? De convicções limitantes, daquilo que limita a gente, do medo de fazer diferente. Porque Plutão também fala do medo, e quando ele faz conjunção com a Lua Nova em Capricórnio, ele fala do medo de quebrar essas estruturas em que a gente acha que ainda existe estrutura ali, não tem, já está tudo desgastado. Como se num relacionamento também a gente quisesse se apegar àquele relacionamento que já está desgastado. Há uma profissão que não te traz mais satisfação, né? A gente está falando também de uma semana que tem Urano em trígono com Vênus, ou seja, o novo traz a satisfação, o novo traz o preenchimento, né? O amor pelo que é o progresso, pela mudança, pela vontade de mudar. Então a gente tem tudo isso essa semana mostrando pra gente o seguinte: o passado são experiências que nós precisamos ter para que a gente possa fazer melhores escolhas. Aí vem o Urano fazendo um trígono com a Vênus, sugerindo que essas escolhas têm que ser baseadas no passado, mas para um futuro diferente, um futuro renovado, né? E a gente tem ainda o Sol fazendo uma conjunção com Plutão também aí na quinta-feira, que traz pra gente essa coisa da urgência em desapegar. A gente precisa desapegar, né? A gente começa a semana com Mercúrio fazendo uma conjunção com Júpiter, a ampliação da mente, quer dizer, na plena segunda-feira a gente já começa querendo mudar, querendo fazer diferente, querendo se organizar de uma outra forma. E a gente vai passando pela semana e vai sentindo como isso é difícil, como é difícil fazer diferente, como é difícil sair da zona de conforto. Realmente é incômodo. É incômodo por quê? Porque você vai sair de um lugar que você conhece para um lugar que você desconhece. Só que ele vai passar a ser no futuro o local em que você se sente confortável novamente. Só que daqui para aqui você tem uma transição, e é onde nós estamos exatamente. E nessa transição o que acontece é a gente ter vontade de se apegar ao velho, ao que a gente já conhece, a fazer de novo igual. Sendo que o momento oferece pra gente a oportunidade de fazer diferente. Então, a situação é nossa com relação à questão de doer mais ou menos. Porque quanto mais você resistir a essa mudança que vai acontecer, independentemente se você... É como se fosse a pandemia, ela acontece, ela está acontecendo, ela está criando restrições e limitações, independentemente da vontade da gente. Então, é uma questão de se adaptar nessa transição, fluir com ela, abrir espaço para o novo, deixar de se apegar ao passado, entender a nova consciência com relação ao futuro, com relação ao progresso, com relação ao que vem lá na frente e se organizar dessa forma, né? Então, desapego do passado, mas não das experiências. As experiências a gente retém, a dor a gente deixa ir. E aí a gente faz melhores escolhas para o futuro, que vem Urano, Trígono, Vênus aí.
O Urano ficará direto essa semana na quinta-feira, no mesmo dia que o Sol faz conjunção com Plutão. Então é tipo assim, desapegar de vez das estruturas desgastadas do passado e começar a agir na forma de trazer a consciência para a ação. Porque enquanto o Urano estava retrogradando, ele estava trazendo toda essa consciência para a gente da mudança, do que precisa mudar, quais os pontos que a gente precisa fazer diferente. Né? E é engraçado porque no mesmo dia que Plutão faz uma conjunção com o Sol, quer dizer, a gente precisa reorganizar a nossa estrutura, como se fosse assim, o Sol precisa se reorganizar enquanto órbita, né? A gente precisa também começar a agir de acordo com a nossa consciência. E aí vem o Urano fazendo uma quadratura com Júpiter no domingo, dia 17, no final do dia, sendo que o Urano está em Touro e o Júpiter está em Aquário, que é o muda ou muda, né? A revolução se instalando. O novo, é como se fosse assim, a semana parece que o novo quer pegar o poder à força, né? Mas não é a força porque ele quer forçar o novo, é porque ele precisa chegar e tá faltando espaço. E a gente é que precisa abrir esse espaço. Tanto no nível global, mundial, econômico, da nossa estrutura da Terra com relação ao meio ambiente e das nossas estruturas pessoais. Todos esses níveis vão ser impactados. O nosso movimento 2021 vai passar por essa turbulência maior ou menor enquanto a resistência que cada um tiver. Tá bom? Então, repassando sobre os planetas e todos os aspectos dessa semana, nós iniciamos a semana com a expansão de consciência, com o Mercúrio fazendo uma conjunção com Júpiter aí, quebrando algumas convicções limitantes, porque Júpiter e Mercúrio são crenças e convicções, e dentro de uma questão de Aquário é a libertação disso daí, então é a quebra desses paradigmas e dessas convicções que limitam que esse novo possa chegar. Depois o Mercúrio faz uma quadratura com Urano que pode causar até alguns vendavais, algumas coisas assim, umas chuvas, né, de relâmpagos, alguns apagões, alguns problemas de internet, etc. Mas que traz essa revolução das novas ideias que precisam chegar, né? E o Urano em Touro por si só já é isso, né? A revolução do que a gente acreditava que era sólido, que era estável, que ia viver para sempre. E na verdade, isso tudo está sofrendo uma turbulência, um terremoto dentro da nossa vida e de questões também mundiais, né? Se a gente está vendo o mundo mudar a olhos vistos, né? A olho nu, a gente está vendo isso acontecer todo dia. Você liga a televisão, é uma reportagem que fala disso, que fala de mudança, que fala de uma nova perspectiva, né? Ver o mesmo ponto por uma perspectiva diferente com relação à natureza, como a natureza ensina a gente, porque Touro fala de natureza, né? E Urano lá faz com que a gente desperte para isso, para que a natureza tem muito a nos ensinar e que a gente precisa enxergar isso de qualquer jeito. A gente tem essa lua nova em Capricórnio que também fala do embate do passado com o presente e com relação às sementes de futuro que a gente precisa plantar, que é essa questão da temporalidade que a gente precisa organizar na nossa vida, que eu já expliquei sobre o passado, né? Trazer as experiências para o presente, ressignificar o presente através da ressignificação do passado, né? Quebrar crenças limitantes com relação a dinheiro, com relação à questão de trabalho. Você tem que ser alguma coisa. Não, você tem que ser o que você quer ser, né? É libertar-se disso de alguma forma, desses paradigmas que a gente tem de preencher as expectativas das outras pessoas ou de uma sociedade que coloca você tem que nascer, estudar, casar, ter filho e blá 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 blá, né? É fazer a sua vida de acordo com a sua essência, viver a jornada, né? Olhar para a vida com esse olhar dessa perspectiva mais ampla, né? E aí a gente tem o Sol fazendo uma conjunção com Plutão, pedindo para desapegar do passado, o Urano entrando em movimento direto para a gente poder colocar a consciência em ação, o Marte fazendo uma quadratura com Saturno, mostrando esse embate aí entre o fazer diferente, né, e as novas estruturas, gritando lá do futuro para que a gente possa fazer diferente, e a gente na resistência ainda de fazer de uma forma que a gente não tem tanta experiência, mas que a gente tem que trazer as experiências do passado para fazer diferente no presente de uma maneira em que a gente não incorra mais nos mesmos erros, né? A gente tem Urano fazendo um trígono com Vênus ainda na quarta-feira, mostrando pra gente aí que o novo tem que chegar, né? A gente tem que abrir espaço para isso. E o Urano também fazendo uma quadratura com o Júpiter no domingo, trazendo pra gente como que é importante ampliar a mente, né? E que uma mente ampliada jamais poderá voltar a ser do mesmo tamanho. Tá bom?
Uma boa semana para vocês. Os meus contatos estão aqui. Curte aí o canal, dá um joinha e se inscreva. Um beijo, boa semana para todos. Tchau, tchau.